Finalizado todo o processo de larvicultura, temos o início da expedição. Não existe uma regra, mas procura-se sempre trabalhar com a expedição das pós-larvas sempre no início da manhã. O quanto mais cedo, melhor, por conta da questão da temperatura da água. Mas é a temperatura da água onde elas estão agora? Não. Muitas vezes durante o dia nós vamos ter um aumento da temperatura da água e nós já vimos que os horários de povoamento mais interessantes são os horários bem no início da manhã, preferencialmente, ou no final da tarde. Sendo que se nós pudermos dar preferência, nós iremos fazer sempre no início da manhã. Então, uma vez que nós pegamos a pós-larva agora, são 5 da manhã, após o tempo de transporte, essa pós-larva vai chegar à sua fazenda e ela vai encontrar uma água com uma temperatura ainda amena. O pH ainda vai estar um pouco mais baixo, facilitando no momento da aclimatação das pós-larvas com relação principalmente à temperatura e ao pH. Para o processo de expedição, inicialmente reduz-se um pouco o volume do viveiro para iniciar a pesca das pós-larvas. Esse viveiro ele já está com aproximadamente 20 dias e chegou a PL12. Um viveiro desse, aqui nesse laboratório, em média, vai produzir 2.700.000 pós-larvas. Muitas vezes essa pós-larva ela não é vendida toda apenas para um único produtor. Muitos produtores, pequenos produtores, fazem aquisições menores, 100 mil, 200 mil, mas temos produtores que chegam a comprar de 5 milhões de pós-larva, vai levando 2 tanques de uma vez só. Então, nesse caso aqui, nós estamos acompanhando a expedição para um pequeno produtor que vai fazer a aquisição de 150 mil pós-larvas. Então, o tanque ele já foi reduzido, a água é drenada pelaquela estrutura de drenagem, nós já vimos essa estrutura, é ligado o registro de drenagem, é baixado o tanque e após chegar em torno de 50%, inicia-se o processo da pesca. Essa pesca ela deve ser feita sendo utilizado equipamentos simples, mais eficientes, como esse coletor de malha fina e macia, evitando a abrasão das pós-larvas. A previsão de saída desse aqui é de quanto? Esse aqui dá preço por 30 mil. Vai sair no menos de dezembro. É fantástico observar que uma bolsinha dessa de pós-larva, depois quando está no viveiro, são toneladas de camarão, né? Para esse produtor vão ser retirados 750 mil pós-larva, fora o bônus que de praxe é 10% do valor que é feita a aquisição. Pode levantar o balde pra cima só pra filmar aí, parceiro. Levanta aí pra gente dar uma. 700 mil, por lá. Vamos nessa, pra caixa.
No momento da captura no viveiro, não se tem como saber ao certo quantas pós-larvas estão sendo capturadas, mas por conta da expertise dos trabalhadores, já se percebe mais ou menos o volume de pós-larva que tem em cada bolsinha daquela. Mas mesmo assim é preciso fazer a contagem para garantir a quantidade de pós-larva ao cliente que está sendo vendida. Então, as pós-larvas são trazidas do viveiro e são trazidas para a caixa de contagem, que já teve a água ajustada à salinidade que o cliente solicitou e a salinidade do viveiro. Posteriormente vai ser feito um ajuste do volume dessa caixa. Já temos aí quase 300 litros. Nós vamos ver que existe uma marcação para podermos saber ao certo qual o volume dessa caixa, e a partir das amostras que serão feitas, de volume também já previamente determinado, nós poderemos saber com uma margem bem acurada quantas pós-larvas tem em cada caixa dessa, para só depois fazer a retirada dessas pós-larvas e serem enviadas ou pelo Transfish ou para serem embaladas em bolsas. Nesse momento intensifica-se a aeração para homogeneizar a pós-larva na coluna d'água, para podermos pegar as amostras para realizar a contagem. Cada amostra coletada possui 150 ml de volume. As pós-larvas são desensibilizadas com água gelada para facilitar a contagem. Uma pós-larva bem alimentada, que apresenta um hepatopâncreas com coloração bem intensa, facilita inclusive o momento da contagem. Na prática, o tratador ele faz alguns bolinhos de 100 pós-larvas até chegar à finalização da contagem. Mas existem outras possibilidades mais tecnificadas, que são os contadores automáticos. Então nós temos aí, como eu vou mostrar para vocês posteriormente, um baldinho que ele já faz um sensor óptico, que ele faz a leitura da quantidade de pós-larva que tem dentro daquele volume. Considerando que após descarte da maior amostra e da menor, ficando ainda com 3, a média dessas 3 amostras foi de 363 pós-larvas por amostra. Então me ajude a fazer essa conta. Se a amostra tem 150 ml e a caixa nós temos 300 litros de água, quantas pós-larvas ao todo nós vamos ter nessa caixa? Melhor, quantas pós-larvas por litro nós vamos ter dentro dessa caixa? A partir dessa informação, nós vamos conseguir fazer o cálculo de quantos litros de água será retirado da caixa e será colocado dentro de cada bolsa de transporte. Dependendo do tempo de transporte, deve-se ter um segundo cuidado em relação à temperatura da água. Nós estamos aqui acompanhando a expedição, uma pós-larva que vai sair do Rio Grande do Norte rumo ao Rio de Janeiro. Uma viagem que vai durar mais ou menos 2 dias e meio. Então, para diminuir o estresse das pós-larvas, é feita uma redução da temperatura da água de transporte. Essa redução da temperatura da água, ela é feita nas caixas de transporte, com o uso de sacos de gelo, não devendo ser utilizado gelo em barra, porque quando inicia o processo de degelo, a água do gelo pode alterar a salinidade da água
modificando aí, vindo a estressar o animal. Então é feito um controle da temperatura da água. As caixas elas são povoadas inicialmente e depois é feito uma gradual redução da temperatura da água. Nós estamos com a água com a temperatura inicial de 28 graus Celsius. Temperatura essa onde estavam as pós-larvas. Então, uma vez que vai se reduzir essa temperatura para 25 graus, deve-se fazer uma redução gradual dentro da caixa. Recomenda-se que trabalhe com a redução de 1 grau Celsius a cada 15 minutos para não haver estresse aos animais que já estão nas caixas. Então eu deixo a pergunta para você. Se nós estamos com uma temperatura de 28 graus Celsius e desejamos reduzir para 25 graus Celsius, quanto tempo vai demorar nossa aclimatação? A densidade utilizada nas caixas de transporte, ela vai depender muito da distância que essa pós-larva vai percorrer. A distância está diretamente relacionada com o tempo de transporte. Então, transportes mais longos demandam densidade de estocagem menor. Nós estamos aqui no Rio Grande do Norte, estamos acompanhando um povoamento das caixas de transporte que vão para o Rio de Janeiro. Então, devido a um tempo mais prolongado de transporte, é necessário que se diminua bastante a densidade de estocagem, trabalhando com aproximadamente 500 mil pós-larvas por caixa de transporte. Tão importante quanto a densidade de estocagem, nós vamos ter a alimentação dessas pós-larvas. Uma vez que elas vão passar aí mais de 24 horas durante o transporte, é necessário que a cada 2 ou 3 horas seja fornecido a alimentação complementar. Que alimentação complementar será essa? A artêmia recém-encapsulada, que é transportada em bolsas, e é ofertado também rações específicas para aquela fase. No caso aqui são pós-larvas de idade PL12, então tem algumas rações específicas para isso. Um outro ponto muito importante, que é interessante salientar para transporte mais longo, é que hoje no mercado já se tem disponível algumas rações com compostos antiestressantes. Então, para esse momento de desafio, é importante você ver junto ao seu fornecedor a possibilidade de trabalhar com rações que contenham esses compostos antiestressantes. Após ter sido feita a contagem das pós-larvas, o volume total de pós-larva foi distribuído em 2 caixas, um volume total de 1.000 litros, 500 litros em cada caixa. Para esse transporte, vai se trabalhar com um total de 10 mil pós-larvas por bolsa. Cada bolsa vai conter 15 litros de água pós-larva, será preenchida com oxigênio, lembrando que nós trabalhamos com 1/3 de líquido e 2/3 de gás. Esse gás é oxigênio puro que garante uma ótima quantidade de oxigênio dissolvido na água, evitando problemas de anoxia durante o transporte. Um outro fato importante, só ressaltar, é que nessa água contendo a pós-larva já foi adicionado náuplico de artêmia em quantidade suficiente para garantir a alimentação dessa pós-larva que está saindo do Rio Grande do Norte, indo para Itabaiana, na Paraíba, sendo que o tempo de transporte vai ser em torno de 2 horas a 2 horas e meia. Pós-larva ativa, com boa movimentação, pronta para ser encaminhada para os viveiros. Pessoal, é importante a presença de uma pessoa da fazenda, seja um técnico, seja um engenheiro de pesca, no momento
da expedição das pós-larvas. Não apenas para acompanhar a contagem, mas principalmente para observar o produto que está sendo adquirido. Quando você vai comprar um carro, você vai a uma loja, faz um test drive, examina o equipamento. Quando você compra um sapato, você prova o sapato, caminha, vê se ele está adequado ao seu pé. Aqui você está comprando a semente que vai iniciar o seu cultivo. Então não tem como, a partir de uma semente de baixa qualidade, você ter um bom resultado no seu cultivo. E quais são os parâmetros, né? O que é que na verdade deve ser observado ao se vir fazer a aquisição da pós-larva? Primeiro, natação do animal. Faça uma coleta no tanque no qual vão ser retiradas as suas pós-larvas. Observe se o animal está com a natação ativa. Forneça uma correnteza no recipiente contendo água e pós-larva e veja se a pós-larva está conseguindo nadar contra essa correnteza. Observe a coloração do animal. Veja se o animal está com a coloração característica, limpo, translúcido. Observe o hepatopâncreas do animal. Veja se o hepatopâncreas está preenchido com a coloração alaranjada ou muitas vezes enegrecida por conta do uso do flake negro. Observe se na coluna d'água do tanque onde estavam as pós-larvas é observado alimento vivo. Observe o trato gastrointestinal da sua pós-larva para ver se ele está preenchido. E digo mais, se na pós-larva que estiver no recipiente que você coletou a amostra, se ela tiver um filetinho no final do pelso dela, é um filetinho de fezes, isso é um excelente indicativo, porque se o animal está defecando e o trato gastrointestinal está cheio, é porque está sendo administrado alimentação suficiente para esse animal. Existem outros parâmetros que podem ser analisados já em microscópio, como conteúdo de lipídio no hepatopâncreas, como também a integridade dos túbulos branquiais, o número de lóbulos branquiais para tentar se fazer a identificação, na verdade a confirmação da idade daquela pós-larva. Enfim, é muito importante a presença sua, seja técnico, seja engenheiro de pesca, no laboratório, para acompanhar a aquisição das pós-larvas que você está levando para a sua fazenda.